Parte 4. 2 semanas depois. Uma ilha a 30 quilômetros a leste de Driftstone, Oceano Velora, ano 3075, após a perdição. Dane estava de pé na proa do navio, com as mãos apoiadas no corrimão, os dedos se curvando em torno da madeira áspera e úmida. A familiar brisa do oceano refrescava suas bochechas e o sol poente aquecia suas costas, pintando as águas à frente com pinceladas de um laranja vibrante. Uma ilha se erguia em meio às águas incandescentes, uma mancha verde e cinza contra os azuis e laranjas cintilantes. A ilha tinha apenas alguns quilômetros de largura, com o formato de uma lua quase completa, com colinas que se elevavam nas bordas e desciam em direção ao centro. Dane já conseguia ver longas faixas de fumaça cinza subindo de uma casa no topo da colina mais a leste. Ao pé da colina, onde a terra se estreitava em direção à água, um longo pier se projetava de uma praia de areia e pedras cinzentas, as ondas batendo suavemente em seus pés de madeira. Você está bem? Dane não tinha ouvido Belina se aproximar. Mas, pensando bem, ele nunca ouvia. A mulher se movia como um sussurro ao vento. Não. Dane cravou as unhas no corrimão úmido, fechando os olhos por um instante. Uma coloração borrada tingia a escuridão atrás de suas pálpebras, como se ele tivesse encarado o sol por tempo demais. Não, eu não estou. Você esperou 5 anos por isso, Dane. Belina pousou a mão no ombro de Dane. Esperei 7 anos, Belina. Mas será que a sua vida realmente começou antes de você me conhecer? Quer dizer, olhe para mim. Dane ergueu a cabeça, incapaz de conter o sorriso que se formou nos cantos de sua boca. Contrariando seu bom senso, ele riu. Você é uma maldição da qual não consigo me livrar. Eu sou a maldição que te trouxe aqui. Você é. Dane olhou nos olhos castanho escuros de Belina. Você é mesmo. Dane puxou Belina para um abraço apertado, envolvendo-a com os braços e encostando o queixo na curva do pescoço dela. Qualquer coisa para chegar perto dos meus peitos, ela sussurrou em seu ouvido. Vai se fuder, Belina. Dane se afastou, ainda rindo, e se inclinou sobre o parapeito do navio. Você tem que estragar tudo, não é? Belina apoiou os antebraços no corrimão, roçando o ombro no de Dane, sua voz suave e baixa. O que quer que encontremos naquela ilha, aonde quer que a Eson nos diga que devemos ir para encontrar Silva, estarei com você. Dane olhava fixamente para a frente, perdido nas luzes brilhantes das ondas cintilantes. Nosso acordo era que você me trouxesse até aqui. Você conseguiu. Pode ter levado 5 anos, mas você cumpriu sua promessa. E você cumpriu o que prometeu. Agora, vai me fazer repetir. Com certeza. Belina suspirou, balançando a cabeça. Dane não olhou para ela, mas sabia que ela o estava observando. Somos família, Dane. Dane apoiou os antebraços no corrimão, virando-se para Belina e erguendo as sobrancelhas. Desculpe, o que você disse? Não consegui ouvir. Você estava sussurrando. Belina segurou as mãos nas laterais da cabeça de Dane e aproximou suas testas. Derramamos sangue juntos. Enviamos almas para o vazio. Atravessamos milhares de quilômetros por terra e água. Ouvi você suspirar por Mera como um cachorrinho apaixonado, e defecamos no mesmo buraco no chão mais vezes do que eu gostaria. Dane riu enquanto Belina dava de ombros, balançando a cabeça como se tentasse apagar a lembrança. Você é meu irmão, Dane. Se não por sangue, então por laços de sangue. Sua luta é a minha luta. O peito de Dane apertou ao ouvir as palavras. Apesar de todos os seus defeitos, e eram muitos, tantos, Belina estivera ali por ele. Ele levou as mãos à nuca de Belina. Quando tudo isso terminasse, ele a levaria para conhecer a Lina e Baren. Eles também eram sua família agora. Belina, eu. Um soco certeiro no estômago tirou o ar dos pulmões de Dane, fazendo-se curvar e tossir enquanto tentava respirar. Belina o amparou, envolvendo a nuca dele com a mão e sussurrou em seu ouvido, isso é por me fazer dizer isso. Empurrando Dane contra o parapeito, Belina caminhou a passos largos pelo navio, passando pelos remadores antes de lhe lançar uma piscadela e se sentar num banco na popa, recostando-se para tomar sol. A mulher era insana em todos os sentidos da palavra. Era irracional, impetuosa, completamente imprevisível. Sua percepção do que era aceitável era o oposto da de qualquer pessoa sensata, e ela havia matado mais pessoas do que comido refeições quentes. E, no entanto, ele morreria por ela. Quando era mais novo, Dane se lembrava de ter perguntado à mãe o que era o amor. Ele havia perguntado porque,
Toda vez que Mer estava perto dele, sentia um aperto no peito, a boca seca e gaguejava. Certamente isso significava que ele estava apaixonado, pensou. Mas, para ter certeza, perguntou à mãe, pois ela sabia de tudo. O amor, meu filho, não pode ser quantificado pelo como e pelo porquê. É o laço intangível que conecta o seu coração ao dos outros. Não impõe condições nem regras, pois se impusesse, não seria amor, mas simplesmente conveniência. Não se encontra no porquê, mas sim no e ainda assim. Seu pai é forte, compassivo e compreensivo, mas não é por causa dessas qualidades que eu o amo. Pelo contrário, são elas que me fazem admiro. Ele também é imprudente, teimoso e sempre diz coisas erradas. E, mesmo assim, eu o amo. Por muito tempo, Dani não havia entendido o que sua mãe queria dizer. Ele assentia com a cabeça e sorria, fingindo compreender. Mas, por meio de Belina, ele finalmente aprendeu o significado das palavras de sua mãe. Ele não amava Belina da mesma forma que sua mãe amara seu pai, ou da mesma forma que agora tinha certeza de que amava Mera, mas ele a amava. Desviando o olhar de Belina, Dani olhou para o lado estibordo do navio, onde Teren estava sentado com as costas encostadas no parapeito, acompanhado pelos 2 elfos que haviam resgatado. A mais velha estava sentada à direita de Teren, uma camisa de linho cobrindo a pele marcada e nodosa que lhe cobria o peito. Ela parecia mais radiante agora que a sujeira, a fuligem e o sangue haviam sido removidos de sua pele. Mas Dani ainda conseguia ver a escuridão em seus olhos. Seus longos cabelos loiros eram finos e quebradiços, e sua mão direita tremia persistentemente. O mago não havia terminado de gravar as runas, e por isso Teren conseguirá curar a maioria de seus ferimentos, pelo menos os visíveis a olho nu. Levou alguns dias, mas finalmente ela falou. Não com Dani ou Belina, apenas com Teren, e em uma língua que Dani não entendia, mas era um começo. Sentado à sua frente, com as pernas encolhidas junto ao peito e a lateral da cabeça apoiada nos joelhos, estava o menino. Seu rosto era magro, com olheiras profundas e lábios rachados. Seu corpo estava tão debilitado pela fome que parecia que sua pele havia sido esticada demais sobre ossos frágeis. Vestia uma camisa comprida de linho, muito grande para ele, e calças presas por uma corda amarrada. Nenhuma palavra havia saído de seus lábios. Já haviam se passado pouco mais de 2 semanas, e as imagens daquelas celas ainda atormentavam a mente de Dani. Ele ainda sentia o fedor da morte em suas narinas, o aroma pútrido de vômito e de fezes recolhidas, o tom metálico do sangue e o odor acre da pele carbonizada. De todos os elfos naquela fortaleza, apenas os 2 à sua frente poderiam ser salvos. Eles revistaram cada cela e encontraram 352 elfos, além de uma vala cheia de ossos carbonizados, provavelmente queimados para atenuar o odor da decomposição. 266 mortos, 86 vivos, embora vivos fosse uma palavra forte. Estavam quebrados e deformados, suas mentes consumidas. Dani libertara 14 deles de sua dor, cada libertação como uma facada em seu coração. 8 deles eram crianças menores do que Alina era quando ele partirá. Ao pensar em Alina e Baren, os pelos de seus braços se eriçaram e seu peito se apertou. Ele estava tão perto. Assim que Sylvan Anura morresse, ele poderia voltar. Poderia proteger sua família, como não conseguirá fazer antes. Expirando pelas narinas, ele se virou para encarar o oceano à frente, apenas para perceber que estavam se aproximando do cais, onde uma figura agora estava de pé. Um homem de cabelos curtos e negros, salpicados de branco e grisalho, com uma barba que cobria a maior parte do rosto. Ele vestia uma túnica simples com calças escuras, e os punhos de 2 espadas se erguiam sobre seus ombros. Dani o reconheceu imediatamente, Aezon Virandran. Quando o navio atracou no cais e os remadores guardaram os remos, substituindo-os por pedaços de corda, o coração de Dani acelerou, ficando mais forte a cada batida até que o fluxo sanguíneo abafou todos os outros sons. Por um instante, os olhos de Aezon encontraram os seus, e Dani soube que o homem também o reconheceu. Aezon Virandran. Teren passou por Dani, saltando do convés do navio para a madeira rangente do cais. Aezon aproximou-se de Teren, e eles se abraçaram. Teren Eiltris, a cada dia você parece mais jovem. Não me parece assim, meu velho amigo. Obrigado por isso. É o mínimo que eu poderia fazer, principalmente considerando a companhia que você trouxe. Os olhos de Aezon se estreitaram quando Belina passou por Dani e subiu no cais. As armas ficam no barco. Aezon. A voz de Belina assumiu o tom de uma criança implorando aos pais. Seja razoável. No barco. Belina apoiou as mãos nos quadris, encarando o olhar estreito de Aezon,
antes de finalmente inclinar a cabeça para trás e suspirar. Uma a uma, ela removeu o cinto de espadas, uma faca da bota direita, outra de dentro da camisa, duas presas às costas, e por fim, mais uma da manga esquerda, jogando cada uma de volta no barco. Feliz. Aeson ergueu uma sobrancelha, demonstrando pouco interesse. Ah, tá bom. Belina levou a mão para trás e puxou uma agulha de aço enganosamente longa do cabelo, deixando as mechas caírem sobre os ombros. Dando de ombros, ela jogou o objeto na pilha de armas dentro da nave. Você tem problemas de confiança, sabia? Você tentou me matar 6 vezes, Belina. 7, corrige-o Belina. Você está se esquecendo do bazar em Vaerlion. Você tentou me matar no bazar em Vaerlion. Não. Belina franziu os lábios, olhando para o céu. De qualquer forma, essa era a antiga eu. Não trabalho mais para a mão. Eu sei. Você tem estado ocupada, Belina. Vocês dois têm. O olhar de Aeson se voltou para Dany, que ainda estava no convés do navio, com a boca seca e os pés firmemente plantados no chão. Vocês causaram estragos na mão nos últimos 5 anos. Meus contatos em Berona dizem que a mão de lá os chama de Lâminas da Sombra. Enquanto isso, em Arcalen, vocês são conhecidos como os fantasmas de Yragor. Vocês construíram uma reputação e tanto. Isso não significa que eu confie em vocês. Justo, disse Belina, dando de ombros. Eu também não confio em mim. Sou muito imprevisível. Um nó se formou na garganta de Dany quando Aeson se virou para ele. Dany Ateris. Por muito tempo, pensei que você estivesse morto. Só quando soube da morte de Aster Darnin é que comecei a suspeitar do contrário. Respirando fundo, Dany desceu do navio, equilibrando-se enquanto se ajustava à firmeza do cais. Ele sustentou o olhar de Aeson por o que pareceu minutos, mas na realidade foram apenas segundos. Eu te culpei, disse ele, sentindo um peso sair de seus ombros. Por muito tempo, eu te culpei pela morte dos meus pais, por todos aqueles que morreram em Sormvacek. Você incitou minha mãe e meu pai a se rebelarem. Você prometeu o mundo a eles. Você prometeu a todos nós, e então você não estava lá quando eles precisaram de você. O que mudou? Perguntou Aeson, com a voz firme e o olhar inflexível. O tempo passou. Dany baixou a cabeça, seguindo com o olhar as rachaduras na madeira do cais, antes de erguê-la novamente. Eu vi as coisas que o Império faz no sul. Eu vi o que fizeram com aquela criança. Dany se virou por um instante, olhando para a criança élfica que ainda estava sentada com os joelhos encolhidos junto ao peito, a cabeça tremendo levemente, e me perguntei, se você viesse até mim agora, da mesma forma que veio até meus pais, e me pedisse para fazer tudo de novo, o que eu diria? Um silêncio pairou no ar enquanto as palavras de Dany ecoavam. O que você diria, Dany? Eu diria que é melhor morrer por aqueles que você ama e por aquilo em que acredita do que viver sabendo que você poderia ter feito algo, mas não fez. Eu diria que você tem a minha espada. Eu diria que você tem o meu sangue. E se você conseguir derrubar o Império, então eu lhe darei a minha vida de bom grado. Dany sentiu as lágrimas escorrendo pelos olhos, mas as deixou rolar, sentindo-as se acumularem no queixo antes de pingarem no cais abaixo. Nunca é sinal de fraqueza lamentar a perda daqueles que amamos. O pai de Dany havia dito isso no dia em que o encontrou chorando sobre o corpo da avó. Dany tentou enxugar as lágrimas, mas o pai o impediu. Esconder as lágrimas é uma injustiça para com eles. Eles merecem o seu amor. Deixe-os tê-lo. Estendendo a mão, Aeson segurou o antebraço de Dany, encontrando seus olhos marejados. Você me lembra muito seu pai. As palavras foram como um golpe de martelo no coração de Dany. Eles eram meus amigos, Dany. E quando se vive tanto quanto eu, a gente se torna muito criterioso com aqueles a quem concede esse título. Sinto muito por não estar lá naquela noite. De verdade. Fiz tudo ao meu alcance para consertar as coisas. Prometo. Dany assentiu com a cabeça, engolindo em seco, com a garganta se fechando. Aeson soltou o antebraço de Dany, com um sorriso fraco no rosto. Venha, a cabana fica a uma curta caminhada. Ficarei com o navio, disse Teren, com um olhar triste nos olhos enquanto olhava para os 2 elfos, o mais velho embalando a criança como uma mãe. Não os deixarei até vê-los em segurança em Aravel. Como se tivesse percebido algo na expressão de Aeson, Teren acrescentou, contarei tudo a vocês quando tudo terminar aqui. Aeson acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento antes de seguir pelo cais. Quando Dany se preparou para segui-lo, Teren segurou seu ombro. Entregou a Dany uma pequena faca de cabo arredondado,
a mesma que Dane ouvira girar entre os dedos, e pressionou a mão de Dane em torno do cabo. Espero que você encontre o que procura aqui, Dane. Dane exalou pelo nariz, assentindo com a cabeça. Eu também, Teren. Dito isso, Teren subiu de volta a bordo do navio, encostando as costas no mastro e deslizando até o convés, observando os dois elfos que estavam sentados à sua frente. Vamos lá, disse Belina, encostando o ombro no de Dane. Vamos descobrir onde essa vadia está e como matá-la. Você tem um jeito especial com as palavras, Belina. Já te disse isso alguma vez? Não explicitamente, mas eu entendi nas entrelinhas. Apesar de sua loucura e propensão para infligir dor física, Belina sempre conseguia fazer Dane rir. O cais dava para uma pequena praia de areia macia, cinza e esbranquiçada, que logo se transformava em pedras antes de finalmente dar lugar à grama, acompanhando a Ezon morro acima. Não havia caminho para casa que ficava no topo da colina, nem mesmo uma trilha marcada na grama pelo pisoteio. Este não era um lugar que recebia muitos visitantes, se é que recebia algum. A casa, feita de robustos troncos de pinheiro e com telhado de palha, não tinha mais do que um andar. 3 degraus levavam a uma varanda com um corrimão de madeira, onde o menino estava de pé com os braços cruzados sobre o corrimão. Seus cabelos eram loiro escuros, e ele não devia ter vivido mais do que 14 verões, e ainda assim 2 espadas estavam presas às suas costas, e ele vestia um gibão de couro escuro sobre uma camisa de linho, com 2 facas presas a um cinto na altura do quadril. Ele ergueu a cabeça quando eles se aproximaram, sorrindo. A Ezon conduziu Dane e Belina pelos 3 degraus até o convés, virando-se para o menino. Belina, Dane, este é o meu caçula, Eric. Não sei onde está o meu mais velho, Dalen. A Ezon ergueu uma sobrancelha para o filho. Ele foi buscar mais madeira, disse Eric, revirando os olhos. Ele não ficou satisfeito com a escultura. O garoto apontou para um bloco de madeira inacabado que estava em uma pilha de lascas perto da porta. Dane não pôde deixar de admirar a maestria da escultura. Embora estivesse apenas pela metade, era evidente que se tratava de um dragão, cada escama trabalhada com meticuloso cuidado, as pregas na nuca, delicadas e finas. É um prazer conhecer vocês dois, disse Eric, voltando sua atenção para Dane e Belina e inclinando a cabeça. O prazer é nosso, disse Dane, inclinando a cabeça em resposta. Os olhos do jovem se estreitaram enquanto ele olhava mais atentamente para Belina. Num instante, ele sacou uma faca do cinto, apontando-a para ela. Foi você quem nos atacou na floresta perto de Aelin, e você nos perseguiu de novo no bazar de Vaerlion. Sem sequer hesitar, Belina riu, virando-se para Ezon. Eu te disse que estava no bazar. Seu filho tem bons olhos. Abaixe a faca, filho. Mas ela tentou te matar, argumentou Eric, dando um passo em direção a Belina, e a atmosfera mudou ligeiramente. Eu disse para abaixar a faca. A Ezon apoiou a palma da mão no dorso da lâmina, empurrando-a para baixo. Você se lembra da história que lhe contei sobre os fantasmas de Yragor, 2 verões atrás? Belina e Dane são esses fantasmas. Ela trilha um caminho diferente agora. Você conta histórias sobre mim para seus filhos? Que fofo! Seus assassinatos naquela noite foram rápidos e eficientes. Você usou o medo como ferramenta. Foi uma boa lição. Bem, isso não é tão adorável assim. Ainda olhando Belina de soslaio, Eric baixou a mão, guardando a faca na bainha presa ao quadril. Ela pediu por você, disse ele, franzindo a testa enquanto se virava para o pai. Quem? Belina inclinou a cabeça para o lado. A Ezon pousou a mão no ombro do filho. Fique aqui fora, está bem? Diga a Dalen para fazer o mesmo se ele voltar antes de eu sair. O jovem assentiu com a cabeça, lançando um último olhar para Belina e Dane antes de voltar a apoiar os braços sobre o parapeito. Quem perguntou por você? A Ezon, repetiu Belina. A Ezon suspirou, seu olhar demorando-se em Dane. Venha, é mais fácil te mostrar. O calor atingiu Dane como uma parede quando ele entrou na casa atrás de Aezon. O ar estava denso e pesado, impregnado pelo cheiro de madeira queimada, carne assada e suor. Em frente à porta, 2 poltronas de couro estavam dispostas diante de uma lareira crepitante. A poltrona da direita estava vazia, mas a da esquerda era ocupada por uma mulher de longos cabelos escuros que encarava chamas, com as mãos trêmulas apoiadas nos braços da poltrona. Outra mulher, com cabelos grisalhos e quebradiços, pele marcada pelo tempo e mãos com manchas senis, estava entre o fogo e a mulher na cadeira. Ela segurava um grosso cobertor de lã, que colocou sobre a mulher na cadeira com a mesma delicadeza com que cobriria um recém-nascido. Inclinando-se,
A idosa segurou a mão da outra mulher, seus dedos frágeis apertando-a. Uma mãe. Ao som da porta se fechando atrás de Belina, a idosa ergueu os olhos, lançando um olhar sobre os novos ocupantes da casa e presenteando-os com um sorriso ao mesmo tempo caloroso e profundamente triste. Dany achou ter visto uma lágrima escorrer pela face da mulher, brilhando à luz da lareira enquanto ela inclinava a cabeça na direção de Aeson, soltava a mão da outra mulher e saía mancando do cômodo. Com os olhos seguindo a idosa enquanto ela se afastava, Aeson dirigiu-se à janela embutida na parede à esquerda do cômodo, cruzando os braços sobre o peito enquanto contemplava o oceano. Após o que aconteceu com Sornvathek e seus pais, passei os anos seguintes rastreando os membros da guarda do dragão envolvidos. No último século, eles se tornaram negligentes, acreditando serem deuses entre os mortais. Isso os tornou vulneráveis. Com a ajuda de Teren e de muitos outros que já não respiram, matei Marek Tarn de Roxhold. Cravei uma lâmina em seu coração e outra em suas entranhas. O dragão ao qual ela estava ligada, Nirnin, perdeu a visão e o fogo quando ela lhe foi tirada. Libertei-o de sua dor, e as montanhas são onde seus corpos repousam. Um nó se formou no peito de Dany enquanto Aeson falava, e um arrepio percorreu seu corpo. Johan Finnick enviou 12 dos meus companheiros deste mundo quando o encontramos no sopé de Mar Doru. Mas depois que cravei uma lança de pedra no crânio de sua alma gêmea, ele me implorou que acabasse com sua vida. Eu o fiz. A boca de Dany estava seca como areia, seu peito tremendo. E quanto a Sylvan Anura? Por um longo momento, Aeson não disse nada. Continuou a olhar pela janela, deixando o silêncio tomar conta do cômodo. Encontrei Sylvan há 1 ano, em Kataga. Ela estava visitando a filha. O coração de Dany deu um salto. Ele a havia encontrado. Então é lá que ela está, em Kataga. Aeson balançou a cabeça. Ela não está. Por que você fica jogando? Dany não conseguiu conter a raiva que o consumia, os músculos do pescoço se tensionando. Ele cerrou os punhos, tentando impedir que a mão tremesse. Diga-me onde ela está. Aeson soltou um suspiro, afastando-se da janela. Eu a segui por meses. Toda semana ela visitava Kataga, e toda semana deixava sua alma gêmea, Aramel, na beira de um penhasco a uns 30 quilômetros ao sul. Eu esperei e observei. Até que, 4 meses atrás, me aproximei sorrateiramente da beira do penhasco onde o dragão dormia. A fúria que fervilhava no sangue de Dany se dissipou ao ver a profunda tristeza nos olhos de Aeson. Não sei que tipo de conhecimento você tem sobre o vínculo entre um dragão e um Draleide. Não é simplesmente um parentesco. É um entrelaçamento de almas, uma fusão de corações e mentes tão completa que a perda de um pode destruir o outro irremediavelmente. Aeson respirou fundo, tentando se acalmar. Sylvan levou quase 7 horas para chegar à beira do penhasco. Ela se arrastou pela rocha irregular, rastejou até o corpo sem vida de seu parente de alma e desabou ao lado dele, tremendo. Chamar o som que saiu de sua boca de grito seria como chamar um trovão de sussurro. De repente, o peito de Dany se esvaziou, formando um vazio, e seu coração afundou no estômago. Um arrepio percorreu seu corpo de ponta a ponta, começando no peito e se espalhando para fora. Ele respirou fundo, tremendo, desviando o olhar de Aeson, fixando-o na mulher sentada na cadeira. Não pode ser, sussurrou, com os lábios secos como osso. Belina pousou a mão no ombro dele quando ele deu um passo em direção à lareira, mas ele a ignorou. Ele podia sentir o coração batendo forte, martelando a cada passo. Quando Aramel lhe foi tirado, continuou Aeson, ela foi privada da capacidade de ouvir, o calor foi arrancado de seu corpo e um tremor implacável se instalou em seus membros. O sangue de Dany gelou em suas veias enquanto ele se aproximava da mulher na cadeira, sentindo o calor da lareira tocar sua pele. Quando ela finalmente ergueu a cabeça e me viu ali parado, com o sangue de Aramel escorrendo das minhas lâminas, ela absorveu tanta centelha que a própria montanha tremeu e a rocha rachou. Ela absorveu muito mais do que qualquer pessoa poderia suportar. Observei seus olhos se incendiarem em uma chama de luz e a centelha ser consumida de seu corpo, levando consigo a visão. Contornando a cadeira, parando entre a mulher e a lareira, Dany se viu encarando um rosto que estava gravado em sua mente havia 7 anos, Sylvan Anura. Sua pele era do mesmo castanho escuro, seus cabelos negros como a noite, mas onde antes havia olhos escuros, agora havia 2 órbitas nodulares de carne queimada. Uma parte de mim queria acabar com a vida dela ali mesmo, continuou Aeson. Para mostrar a ela a misericórdia que mostrei a Johan. Mas eu a carreguei daquele penhasco, a trouxe de Katagan para Kinspas e fretei um navio para esta ilha. Dany quase não percebeu sua mão se dirigindo à faca que Teren lhe dera,
pendurada em seu cinto, seus dedos roçando o aço. Deixou a mão pairar ali enquanto encarava Silva. Ela permaneceu imóvel durante todo o tempo. Suas mãos tremiam contra os apoios de braço de couro, seu olhar vazio fixo em Dany. Ele quase cambaleou para trás quando ela falou: "Se você vai me matar, faça logo. Eu não consigo ouvir, e não consigo ver. Mas consigo sentir seus passos através do chão, e consigo sentir sua respiração na minha pele." Dany puxou a faca do cinto, com a mão tremendo. Ele se lembrava daquela noite com clareza. Lembrava-se da sensação da corda contra a pele, do toque da brisa no rosto. Lembrava-se do fogo e dos gritos. Lembrava-se da lâmina de Sylvan perfurando o peito do pai e da expressão no rosto da mãe quando sua cabeça foi arrancada dos ombros. "Você tirou tudo de mim." Ele se aproximou de Sylvan, apertando o cabo da faca com força, os nós dos dedos ficando brancos. Bastaria um movimento. Um único corte e o sangue dela mancharia o couro da cadeira. Ele inclinou a lâmina, pressionando-a contra o pescoço dela, fazendo jorrar um fino fio de sangue. Dany apertou a faca com mais força enquanto Sylvan virava a cabeça em sua direção, o olhar sem olhos fixo nele por um instante antes de ela inclinar a cabeça para cima, expondo o pescoço. "Você não é a Aeson Virandrar." Cada palavra pairava na língua da mulher, lenta e intencional. Ela pressionou o pescoço com mais força contra a lâmina da faca. "Faça o que veio fazer aqui." Dany cerrou os dentes, tentando controlar a respiração trêmula que lhe escapava dos pulmões. 7 anos ele caçara aquela mulher. 7 anos desejara drenar o sangue de seu corpo. E agora ali estava ela, diante dele, cega, surda, desconectada da centelha, e seu dragão desaparecido. Deveria ter sido simples, e ainda assim. Ele observou a luz da fogueira projetar sombras sobre o rosto dela. Suas bochechas tremiam como se tentassem evocar lágrimas de olhos que já não existiam mais. Sylvan Anura. Esse nome o assombrava há tanto tempo. A poderosa guardiã dos dragões. A mulher que levou seus pais e o exilou de sua casa. Ela, que cavalgava uma besta lendária. Mas esta não era Sylvan Anura. Não mais. Esta mulher não passava de um fantasma em uma casca. Lentamente, ele retirou a lâmina do pescoço dela, com a mão tremendo. "Não", rosnou a mulher entre dentes cerrados, antes de sua voz se elevar a um grito. "Não." Dany esperava que ela se atirasse sobre ele, o empurrasse, o golpeasse, mas, em vez disso, ela se recostou na cadeira, puxou os joelhos para o peito e soluçou. Nenhuma lágrima escorreu por suas bochechas, mas seus ombros se contraíram e seu corpo tremeu, gemidos ásperos escapando de sua garganta. Dany ficou parado por alguns instantes, observando a arquiteta de seus pesadelos choramingar e soluçar. Uma parte dele sentia pena, mas outra parte apreciava cada segundo de seu sofrimento. Ele desviou o olhar da infeliz que chorava. Belina estava a poucos metros de distância, perto da porta, com os olhos arregalados e a boca aberta. Mas o rosto de Aeson não demonstrava nenhum choque, era o de um homem que vira exatamente o que esperava ver. Ao ver a tristeza que se acumulava nos olhos de Aeson, Dany finalmente entendeu. "Você a trouxe aqui para que ela fosse forçada a viver." Aeson desviou o olhar, fixando algo no canto da sala, e acenou levemente com a cabeça. Perder sua alma gêmea, sentir esse vazio, esse buraco no centro do seu ser. Eu queria que ela sentisse isso. Eu queria que ela sempre sentisse isso. Deixando a mulher soluçando na cadeira, Dany aproximou-se de Aeson. "Teren disse que você costumava ser um deles, um Draleide." Aeson mordeu o canto do lábio. "Liara me foi tirada há 391 invernos. Fomos caçados até este mesmo lugar." Aeson parou de falar, como se estivesse perdido em uma lembrança vívida. "Éramos 5 deles e 2 de nós. Os ossos de 6 dragões e 5 Draleides jaziam nesta ilha." Lágrimas rolaram pelas bochechas de Aeson enquanto ele falava, seus olhos ficando vermelhos. No fim, só restaram Liara, Sylvan e Aramel. "Você lutou contra Sylvan. Aqui." Aeson assentiu distraidamente. "Eu senti Liara morrer. Ele ergueu o olhar, seus olhos vermelhos fitando os de Dany. Eu podia sentir o medo dela. Ela estava tão assustada, e então ela se foi, e eu fiquei sozinho. Seu último presente para mim foi abrir um buraco tão profundo no peito de Aramel que ele e Sylvan não tiveram escolha a não ser fugir. Nós caímos bem aqui, neste mesmo lugar. Era um vale naquela época, mas eu construí a colina ao redor dela. Eu ainda consigo senti-la quando estou aqui. Ecos, sombras. Eu não sei o que são,
mas não me sinto tão destruído quando estou aqui. O coração de Dany doía. Por quê? Por que você a trouxe aqui? Você deveria tê-la jogado em uma gaiola e trancado em um fosso. Para que ela possa viver despedaçada no mesmo lugar onde me despedaçou. Para que ela possa viver cada segundo de sua longa vida e sentir cada gota de dor. Quem é aquela mulher? Perguntou Dany, lembrando-se da senhora idosa que cuidava de Sylvan quando eles entraram. Certamente, ela não poderia ser a mãe de Sylvan. Essa é a Aenys, filha do Sylvan. Ela cuida dela, alimenta-a, dá banho nela, mantém-na viva. Isso fazia parte do nosso acordo. Filha, mas ela é. Se fosse possível, os olhos de Aeson pareciam absorver uma tristeza ainda mais profunda, um sorriso fraco tocando seus lábios. Essa é a maldição de uma vida longa. Enquanto os anos se transformam em décadas e as décadas em séculos, você vê aqueles que ama definharem e morrerem, lentamente consumidos pela passagem do tempo. Nenhum pai deveria viver para ver seu filho envelhecer, mas é assim que acontece. O peito de Dany apertou ao pensar nos 2 filhos de Aeson, um dos quais estava no deck do lado de fora da casa. Esse também era o futuro de Dany. Mesmo que Meryl recebesse de braços abertos depois de todo esse tempo, ele nunca envelheceria com ela. Ele nunca compartilharia isso com ela. A centelha não permitiria. O que acontecerá quando Aenys morrer? Quem manterá Sylvan vivo então? Vou dar um jeito. Ela não escapará desse destino. Dany olhou para trás, para a mulher que soluçava descontroladamente, a luz quente da lareira projetando sombras oscilantes em seu rosto sem olhos, seus ombros tremendo, seu soluço se transformando em um fungar baixo. Ele assentiu com a cabeça e então se dirigiu para a porta. Aonde você vai? Gritou Aeson atrás dele, mas Dany não parou. Ele passou direto por Belina e atravessou a porta. O ar frio fez um arrepio percorrer o corpo de Dany quando ele saiu da casa. Ele sequer olhou para o filho de Aeson, Eric, mas podia sentir os olhos do garoto sobre ele. Cambaleou ao descer do deck, as pernas tremendo, os pulmões ofegantes. Uma tempestade o atingiu quando ele caiu de joelhos. Inclinando-se para frente, agarrou tufos de grama com os dedos e os arrancou da terra, gritando até a voz falhar e lágrimas escorrerem pelo seu rosto. 7 anos ele havia caçado Sylvan. Durante todo esse tempo, o sangue dela era tudo o que ele queria. Vingança. Vingança por sua mãe. Vingança por seu pai. Vingança por tudo o que ela lhe havia tirado. Mas quando ele encostou aquela lâmina em seu pescoço e viu ser inerte e choroso em que ela se transformará, tudo pareceu vazio. Dany, a voz de Belina foi se perdendo. Ele podia ouvir os passos dela nos degraus do convés, os braços dela o envolvendo por trás. Por algum motivo, aquilo significava mais para ele do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito ou feito. Ajoelhado ali, com os braços de Belina ao seu redor, ele chorou, pois era tudo o que conseguia fazer. Após alguns instantes, recompôs-se, respirando fundo e estancando as lágrimas. Vou para casa. As palavras pairaram em sua língua, soando estranhas, mas ao mesmo tempo reconfortantes. Afastou os braços de Belina e se virou para ela. Sylvan está praticamente morto. Vou cravar uma faca no coração de Loren Coraclon e terminar o que meus pais começaram. Eu vou com você. Belina assentiu com a cabeça enquanto falava, olhando nos olhos de Dany. Você não precisa. Cala a boca, interrompeu Belina. Toda vez que você abre a boca, diz alguma besteira. Eu vou com você, Dany. Já matei gente demais por dinheiro e poder. É hora de fazer isso por uma boa causa. Além disso, preciso conhecer essa tal de Mera. Um sorriso surgiu no rosto de Belina ao proferir essas últimas palavras. Dany sorriu de volta, enxugando as últimas lágrimas da bochecha, e segurou o antebraço de Belina. Pela lâmina e pelo sangue. Será que todo mundo em Valtara diz isso tanto quanto você? Ah, tudo bem, pela espada e pelo sangue. Belina retribuiu o gesto, envolvendo os dedos no antebraço de Dany, e ambos se levantaram. Eu desaconselharia isso. Dany ergueu os olhos e viu Aeson descendo os degraus do convés em direção a eles. Sentiu o sangue ferver e a mandíbula se contrair. E por que isso? Dany empurrou Belina, parando diante de Aeson, seus olhares se encontrando. Por que eu deixaria meu irmão e minha irmã sozinhos quando posso estar ao lado deles? Por que eu permitiria que Loren Coraclon respirasse mais do que o necessário? E por que eu deixaria meu povo sob o jugo do Império? Porque se vocês voltarem, tudo terá sido em vão. Qualquer rebelião agora será esmagada,
despedaçada pelo aço imperial e destruída sob o jugo da guarda do dragão. Você não para de lutar só porque alguém diz que você não pode vencer. Você luta ainda mais. Não estou pedindo para você não lutar. Estou apenas pedindo para você esperar. Me dê tempo para te dar uma chance real. E como você vai fazer isso, Aeson? Seus planos falharam com meus pais. Não o culpo, mas isso não significa que o seguirei cegamente. Aeson deu um passo em direção a Dany. Eu falhei com seus pais, Dany, e sinto muito. Não posso mudar o que já foi feito, mas se você voltar agora, se começar esta guerra antes de estar pronto, então você se juntará a eles nos salões de Ashiron, assim como seu irmão e sua irmã. E Valtara nunca será livre. Não foi por isso que seus pais lutaram. Você, seus irmãos e sua irmã são as melhores coisas que eu já fiz na vida. Cuidem uns dos outros, Dany. Ele conseguia ouvir as palavras da mãe em sua mente como se ambos ainda estivessem no convés daquele navio. Dê-me o tempo que preciso. Deixe-me ensinar-lhe como usar verdadeiramente o seu poder. Deixe-me reunir aqueles que podem acender a chama da rebelião por todo o continente. Faça isso, e Valtara será livre. Eu prometo. Por um longo momento, Dany encarou os olhos de Aeson. Tudo o que ele queria era voltar para casa, abraçar Baren e Alina e quebrar as correntes que prendiam seu povo. Mas havia verdade nas palavras de Aeson. Sylvan talvez não conseguisse impedi-lo, mas se ele matasse Loren Coraclon e levasse seu povo à rebelião, a guarda do dragão simplesmente faria o que sempre fizera. E Dany sabia, no fundo do seu coração, que se voltasse para casa, não haveria chance de permitir que Loren continuasse respirando. Voltar para casa seria começar uma guerra. Uma guerra que provavelmente perderiam. O que há de diferente no seu plano? Como ele terá sucesso onde o meu falharia? Aeson deu mais um passo à frente, colocando as mãos nos ombros de Dany. Acenderemos uma chama nos corações de todos os que sofrem. Não apenas em Valtara. Drifaen, Illianara, Arkalen, Varsund, Carvaon. Não daremos ao Império apenas um foco de incêndio para extinguir. Incendiaremos uma rebelião que se espalhará por todo o continente. Espalharemos o conflito de tal forma que eles se despedaçarão. Tudo bem, Aeson, mas como? Nós lhes damos um símbolo, algo em que se apoiar. Esperança, disse Aeson, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Dê esperança às pessoas e elas lutarão. Belas palavras, mas você ainda não respondeu. Como? Você já ouviu falar dos dragões de Valácia? 5 anos depois. Montanhas Marin. Ano 3080, após a perdição. Dany sentia como se pudesse ouvir todos os sons do mundo enquanto estava sentado na beira do penhasco. Os fios de ar e espírito que o envolviam amplificavam cada vibração que ondulava pelo ar. Ele podia ouvir cada batida das asas do beija-flor enquanto este rondava uma árvore próxima em busca de insetos. A respiração lenta da raposa e seus filhotes enquanto dormiam em sua toca ali perto. O ranger da terra sob os pés da cabra que trotava pela trilha 12 metros abaixo. O som do coração do animal batendo, um tambor de guerra. Sua respiração como o rugido de um fole de forja. A cada passo, o animal se aproximava, os sons de sua existência ficando cada vez mais altos, até que seus passos se tornaram como trovões em sua mente. Respirando fundo, ele abriu os olhos e liberou a centelha, fazendo uma careta enquanto seus olhos se ajustavam à luz forte do sol da manhã. Suspirando, ele olhou para a carta em seu colo, lacrada com cera azul estampada com o símbolo de 2 lâminas cruzadas. Passou os dedos pela superfície do envelope, o papel áspero contra a ponta dos dedos. Tinha certeza de que Belina receberia uma carta semelhante em breve, se é que já não a tinha recebido. Fazia semanas que Dany não a via. Ela tinha ido resolver um assunto de família em Argona e pedirá que ele ficasse por ali. Ele não gostou, mas respeitou. Além disso, algumas semanas sem a sua conversa incessante não eram a pior coisa que ele conseguia imaginar. Parando por um instante para se firmar, Dany rompeu o lacre com os dedos e retirou a carta do envelope. A umidade em sua boca evaporou, sua garganta se apertando. Ele mordeu o lábio com tanta força que o gosto de sangue impregnou sua língua. Ele abriu a carta. Dany, eu pedi que me desse um tempo, e você me deu. Por isso, agradeço. Sei que a espera não foi fácil. Eu prometi que Valtara seria livre. Eu prometi que acenderia a chama da rebelião por todo o continente. Eu prometi esperança. Chegou a hora, Dany. Não só conseguimos trazer o ovo de volta de Valácia, como um novo Draleide já foi ligado. Ele é jovem, impetuoso e marcado pela dor.
Mas também é determinado, leal e tem muito potencial. Vejo muito de você nele. Ele será o nosso símbolo. A nossa esperança. Enviei cartas por todo o continente àqueles que acenderiam a chama. Para termos sucesso, precisaremos de Valtara. Um novo amanhecer se aproxima, Dane. Vamos romper com o domínio do Império sobre o continente e reduzi-los a pó. Está na hora de você ir para casa.